O sol escaldante de uma tarde de terça-feira castigava sem piedade as ruas do bairro da Vila Esperança, na zona leste de São Paulo. Ronaldo secava o suor da testa com as costas da mão suja de graxa, enquanto observava o Fusca vermelho, 1978, que acabara de dar o último suspiro bem em frente à mercearia do seu João. O motor havia simplesmente parado de funcionar, como se tivesse decidido que já era hora de descansar depois de décadas de serviço fiel. Tiago, seu melhor amigo desde a infância, estava agachado ao lado do carro, mexendo nos fios embaixo do painel, com a esperança de encontrar algum cabo solto que pudesse explicar a pane repentina. Os dois rapazes, ambos com 20 e poucos anos, trabalhavam em uma oficina mecânica no bairro vizinho e tinham conseguido aquele Fusca por um preço que cabia no bolso, exatamente porque o vendedor havia avisado que o carro tinha seus probleminha. A rua movimentada não perdoava. Carros buzinavam impacientes, motoristas gesticulavam pela janela e pedestres comentavam entre si sobre os dois jovens que bloqueavam parte da via com seu carro quebrado. Ronaldo sentia o peso dos olhares de julgamento e a pressão do tempo. Eles precisavam resolver aquilo rápido antes que algum guarda de trânsito aparecesse ou que a situação se tornasse ainda mais constrangedora. O motor do Fusca era um mistério naquele momento. Ronaldo havia checado a bateria. Estava carregada. Tiago havia verificado o sistema de ignição. Parecia estar funcionando normalmente. Eles haviam testado as velas, examinado o carburador e até mesmo dado algumas pancadinhas carinhosas no motor, uma técnica que sempre funcionava com carros antigos. Mas nada, o Fusca permanecia teimosamente silencioso. A frustração começava a tomar conta dos dois amigos. Ronaldo chutou um pedrinha na calçada e suspirou fundo. Tiago limpou as mãos em uma flanela velha que guardava no bolso e balançou a cabeça em sinal de desistência temporária. Era embaraçoso para dois mecânicos não conseguirem resolver um problema em um carro que, teoricamente, eles deveriam conhecer como a palma da própria mão. As pessoas passavam e algumas até paravam para comentar. "Esse Fusca aí já era", disse um senhor de boné que carregava uma sacola de compras. "Melhor chamar o guincho", sugeriu uma mulher que observava a cena da janela do segundo andar de um prédio próximo. Os comentários não ajudavam em nada, apenas aumentavam a sensação de incompetência que os dois jovens começavam a sentir. Foi então que uma figura pequena e discreta chamou a atenção de Ronaldo. Uma garotinha de aproximadamente 9 anos observava a cena com curiosidade genuína. Ela usava um vestido branco que já havia conhecido dias melhores. Estava um pouco sujo e amarrotado, como se ela tivesse passado a manhã brincando na rua. Seus cabelos castanhos estavam parcialmente soltos, de um rabo de cavalo mal feito, e ela carregava nas mãos uma boneca de pano igualmente desgastada. A menina não parecia ter pressa. Enquanto outros passavam apressados, reclamando do transtorno causado pelo carro parado, ela simplesmente ficou ali, observando cada movimento dos dois rapazes com uma atenção quase científica. Seus olhos brilhavam com uma curiosidade que contrastava com a frustração estampada no rosto de Ronaldo e Tiago. O tempo passava e o problema persistia. Os dois amigos começaram a considerar seriamente a possibilidade de empurrar o carro para fora da rua principal e deixá-lo estacionado em algum lugar menos movimentado até conseguirem ajuda profissional. A ironia da situação não passava despercebida. Dois mecânicos derrotados por um Fusca antigo em plena luz do dia. A garotinha continuava observando a cena com uma paciência que impressionava. Enquanto Ronaldo e Tiago se revezavam entre momentos de esperança e desespero, ela permanecia ali, imóvel, como se estivesse assistindo a um filme interessante. Ocasionalmente, ela inclinava a cabeça para um lado, como se estivesse tentando entender melhor o que os dois rapazes estavam fazendo.
Depois de mais 20 minutos de tentativas frustradas, Tiago jogou a chave inglesa no chão com um gesto de rendição. Cara, não é possível. A gente já tentou tudo, disse ele, passando as mãos pelos cabelos suados. Ronaldo concordou com um aceno de cabeça, igualmente derrotado. Era humilhante admitir, mas eles realmente não sabiam o que fazer. Foi nesse momento de maior frustração que a menina finalmente se moveu. Ela guardou a boneca de pano debaixo do braço e caminhou lentamente em direção aos dois rapazes. Seus passos eram decididos, mas não apressados. Havia algo em sua postura que sugeria determinação, embora sua aparência frágil e infantil contrastasse completamente com a confiança que ela demonstrava. Quando chegou perto do Fusca, a garotinha parou e olhou diretamente para Ronaldo. Seus olhos escuros brilhavam com uma seriedade que parecia estranha em uma criança tão pequena. "Posso tentar?" ela perguntou com uma voz doce, mas firme. A pergunta soou tão natural quanto se ela tivesse pedido para brincar com um brinquedo. Ronaldo e Tiago se entreolharam e não conseguiram conter o riso. Não era um riso maldoso ou cruel. Era simplesmente a reação natural de dois adultos diante de uma situação que parecia absurda. Uma menina de 9 anos, usando um vestido sujo e carregando uma boneca de pano, estava se oferecendo para consertar um carro que 2 mecânicos experientes não conseguiam fazer funcionar. "Ah, obrigado, pequena, mas isso aqui não é brincadeira", disse Tiago em um tom gentil, mas condescendente. "É um problema de motor mesmo, coisa de adulto, entende?" Ele sorriu para a menina, achando que ela logo perderia o interesse e iria embora procurar outras brincadeiras. Ronaldo também sorriu, mas havia algo no olhar da garotinha que o intrigava. Ela não parecia desapontada ou desencorajada pela resposta de Tiago. Na verdade, ela continuava olhando para o carro com a mesma expressão séria e concentrada de antes. "Eu entendo de motor", ela disse simplesmente, como se estivesse afirmando que sabia amarrar os próprios sapatos. Os 2 amigos riram ainda mais. A situação estava se tornando quase cômica. Ali estavam eles, 2 homens adultos, sendo oferecidos ajuda por uma criança que mal chegava à altura do para-choque do carro. Ronaldo balançou a cabeça, divertido com a persistência da menina. "Escuta, querida, a gente agradece a oferta, mas..." "Não, deixa eu só dar uma olhada", interrompeu a garotinha com uma tranquilidade que surpreendeu os 2 rapazes. Ela não estava pedindo permissão, estava simplesmente declarando sua intenção. Havia algo em sua voz que não combinava com sua aparência infantil, uma certeza que parecia vir de algum lugar profundo. Tiago olhou para Ronaldo com uma expressão que dizia: o que custava deixar? Afinal, eles já haviam tentado tudo o que sabiam. Se uma criança quisesse brincar de mecânica por alguns minutos, não faria mal a ninguém. Talvez até fosse engraçado ver o que ela faria. "Tá bom", disse Ronaldo, ainda sorrindo. "Mas cuidado para não se sujar mais do que já está." A menina assentiu seriamente, como se tivesse acabado de receber uma missão importante. Ela colocou a boneca de pano cuidadosamente no chão, ao lado do carro, e caminhou em direção à frente do Fusca. Seus movimentos eram deliberados e confiantes, completamente diferentes da hesitação que se esperaria de uma criança diante de uma máquina complexa. Ronaldo e Tiago continuaram observando com curiosidade, ainda achando que aquilo era apenas uma brincadeira inocente. Eles não tinham ideia de que estavam prestes a presenciar algo que mudaria completamente suas perspectivas sobre julgamentos precipitados e sobre o que uma pessoa pode ou não pode fazer baseado apenas em sua aparência. A garotinha se aproximou do capô do Fusca com uma naturalidade que deixou Ronaldo e Tiago intrigados. Ela não demonstrava nenhuma hesitação ou medo, como seria esperado de uma criança diante de uma máquina desconhecida. Pelo contrário, seus gestos eram seguros e metodológicos, como se ela já tivesse feito aquilo centenas de vezes antes. Com movimentos precisos, ela abriu o capô do carro.
O metal estava quente por causa do sol e das tentativas anteriores de ligar o motor, mas a menina não pareceu se importar. Ela se posicionou em frente ao motor e começou a observá-lo com uma atenção que impressionou os dois rapazes. Não era o olhar curioso de uma criança descobrindo algo novo. Era o olhar analítico de alguém que sabia exatamente o que estava procurando. Ronaldo e Tiago se entreolharam novamente, mas dessa vez o riso havia diminuído. Havia algo na postura da menina que começava a despertar uma estranha sensação de que talvez aquilo não fosse apenas uma brincadeira. A forma como ela inclinava a cabeça para ouvir melhor, como seus olhos percorriam cada componente do motor, como suas mãos pequenas se moviam com propósito definido. Tudo isso sugeria um nível de familiaridade que não fazia sentido para uma criança de sua idade. A garotinha começou a examinar o motor sistematicamente. Primeiro, ela verificou a bateria, tocando os terminais com cuidado e observando se havia algum sinal de corrosão. Em seguida, ela examinou as velas, removendo uma delas com facilidade e observando sua condição contra a luz do sol. Ronaldo ficou impressionado com a destreza dela. Muitos adultos teriam dificuldade para remover uma vela sem as ferramentas adequadas. "Onde você aprendeu a fazer isso?", perguntou Tiago, já não conseguindo esconder sua surpresa. A menina não respondeu imediatamente. Ela estava concentrada demais em seu trabalho para se distrair com perguntas. Seus dedos pequenos percorriam os fios do sistema de ignição com uma precisão que contrastava com sua aparência frágil. Depois de alguns minutos de análise silenciosa, a garotinha se dirigiu para a parte traseira do motor e começou a examinar o sistema de alimentação. Ela localizou o carburador e observou atentamente sua condição. Ronaldo notou que ela não estava apenas olhando, ela estava verdadeiramente diagnosticando, seguindo uma lógica que ele reconhecia como sendo típica de mecânicos experientes. A menina, então, fez algo que surpreendeu completamente os dois rapazes. Ela removeu a tampa do filtro de ar e observou seu interior com atenção. Em seguida, ela verificou as mangueiras de combustível, testando sua flexibilidade e procurando por possíveis vazamentos. Cada movimento era deliberado e técnico, revelando um conhecimento que não deveria existir em uma criança de sua idade. "Papai me ensinou", ela disse finalmente, respondendo à pergunta de Tiago, sem tirar os olhos do motor. Sua voz era calma e concentrada, como se ela estivesse compartilhando uma informação perfeitamente natural. "Ele tem uma oficina no bairro do lado. Eu sempre fico lá depois da escola." Ronaldo sentiu uma pontada de curiosidade. Começava a fazer sentido. A menina havia crescido em um ambiente mecânico, observando e aprendendo. Mas mesmo assim, havia algo impressionante na forma como ela manipulava as peças, na confiança de seus movimentos, na precisão de seu diagnóstico. Era como se ela tivesse uma intuição natural para a mecânica que ia além do que poderia ser ensinado. A garotinha continuou seu exame meticuloso. Ela testou a pressão das mangueiras, verificou o nível de óleo e até mesmo examinou o sistema de refrigeração. Ronaldo e Tiago observavam em silêncio, cada vez mais impressionados. O que havia começado como uma brincadeira divertida estava se transformando em uma demonstração genuína de conhecimento técnico. Após cerca de 10 minutos de análise, a menina finalmente parou e olhou para os dois rapazes. Havia uma expressão séria em seu rosto, como se ela tivesse chegado a uma conclusão importante. "Acho que sei qual é o problema", ela disse com a mesma tranquilidade de antes. Ronaldo e Tiago se aproximaram, genuinamente curiosos para ouvir o que ela havia descoberto. A expectativa estava no ar. Dois mecânicos experientes estavam prestes a ouvir o diagnóstico de uma menina de 9 anos sobre um problema que eles não conseguiam resolver. Era uma situação surreal, mas naquele momento eles estavam dispostos a escutar qualquer sugestão que pudesse ajudar. A garotinha se afastou ligeiramente do motor e limpou as mãos pequenas na lateral do vestido.
deixando algumas marcas de graxa que se misturaram com a sujeira já existente. Ronaldo e Tiago se aproximaram, movidos por uma curiosidade crescente que havia substituído completamente o ceticismo inicial. Havia algo na seriedade da menina que os fazia acreditar que ela realmente poderia ter encontrado algo que eles haviam perdido. "O problema não está no motor", ela disse, olhando diretamente para Ronaldo. "Está no sistema elétrico, mas não onde vocês procuraram." Sua voz tinha uma certeza que impressionou os dois rapazes. Ela não estava adivinhando ou tentando impressionar. Ela estava simplesmente declarando um fato que havia descoberto durante sua análise. Tiago franziu a testa. "Mas a gente já checou toda a parte elétrica. Bateria, alternador, velas, fios." Ele estava genuinamente confuso, mas também interessado em ouvir o que a menina tinha a dizer. Havia algo em sua postura que sugeria que ela não estava apenas repetindo informações. Ela havia realmente identificado algo específico. A garotinha assentiu pacientemente. "Vocês checaram as partes principais, mas não checaram a massa." Ela caminhou até a lateral do motor e apontou para um pequeno cabo que estava conectado ao chassi do carro. "Essa massinha aqui está solta. Não dá para ver direito porque tem um pouco de ferrugem cobrindo, mas ela não está fazendo contato adequado." Ronaldo se abaixou para examinar o ponto que ela havia indicado. Realmente havia um cabo de massa que parecia estar bem fixado, mas quando ele o tocou, sentiu que havia uma ligeira folga. Era um detalhe tão pequeno que havia passado despercebido durante as verificações anteriores. "Caramba!" murmurou ele, impressionado com a precisão do diagnóstico. A menina continuou sua explicação com uma paciência que contrastava com sua idade. "Quando a massa não funciona direito, o motor até liga às vezes, mas não consegue manter o funcionamento estável. É por isso que ele morreu de repente e agora não quer ligar mais." Ela falava como se estivesse dando uma aula técnica, usando termos que demonstravam um conhecimento profundo do funcionamento automotivo. Tiago estava boquiaberto. Ele havia trabalhado com carros por anos, mas nunca havia visto uma análise tão precisa sendo feita tão rapidamente. "Como você percebeu isso?" ele perguntou, genuinamente impressionado. A menina deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Papai sempre diz que quando um carro para do nada, a primeira coisa que tem que verificar são as massas. Ele fala que é o problema mais comum e o que mais passa despercebido." A garotinha sorriu pela primeira vez desde que havia se aproximado do carro. Era um sorriso doce e infantil que contrastava completamente com a competência técnica que ela havia demonstrado. Ronaldo pegou uma chave inglesa e começou a trabalhar no cabo que a menina havia indicado. Quando ele removeu a conexão, ficou claro que ela estava certa. Havia uma camada de oxidação que impedia o contato adequado entre o cabo e o chassi. Era exatamente o tipo de problema que poderia causar uma pane elétrica intermitente. "Você tem razão", disse Ronaldo, limpando os contatos com uma lixa pequena que tinha no bolso. "Isso aqui estava realmente mal conectado. Como você conseguiu ver isso tão rápido?" Ele olhou para a menina com um respeito que não havia demonstrado antes. A brincadeira havia se transformado em uma lição valiosa. A garotinha observou Ronaldo trabalhando no cabo com interesse, como se estivesse conferindo se ele estava fazendo o procedimento corretamente. "Papai me ensinou a sempre começar pelos problemas mais simples. Ele diz que às vezes a gente complica demais e esquece do básico." Suas palavras tinham uma sabedoria que impressionava, vindas de alguém tão jovem. Tiago balançou a cabeça admirado. "Cara, a gente passou 1 hora procurando problema complicado, e era só isso." Ele olhou para a menina com uma expressão de gratidão genuína. "Você é muito esperta. Seu pai deve ter muito orgulho de você." O sorriso da garotinha se alargou, revelando alguns dentes que ainda estavam trocando. Era um lembrete visual de que, por mais impressionante que fosse seu conhecimento técnico, ela ainda era uma criança. "Ele diz que eu tenho jeito para mecânica", ela respondeu com uma modéstia que a tornava ainda mais cativante. Ronaldo terminou de limpar e reconectar o cabo de massa.
A conexão agora estava firme e livre de oxidação. Ele fechou o capô e olhou para a menina com expectativa. "Vamos ver se você estava certa", disse ele, dirigindo-se para a porta do motorista. A garotinha assentiu confiante, como se não tivesse dúvida alguma sobre o resultado. Ronaldo se sentou no banco do motorista e inseriu a chave na ignição. O momento estava carregado de expectativa, não apenas pela possibilidade de o carro funcionar, mas pela chance de uma menina de 9 anos ter conseguido resolver um problema que 2 mecânicos experientes não conseguiam. Tiago se posicionou ao lado do carro, observando ansioso, enquanto a garotinha permanecia calma e confiante, como se já soubesse qual seria o resultado. Quando Ronaldo girou a chave, algo mágico aconteceu. O motor do Fusca ganhou vida imediatamente, ronronando com uma suavidade que não demonstrava há semanas. Não houve hesitação, não houve falhas, apenas o som familiar e reconfortante de um motor funcionando perfeitamente. O carro que havia sido motivo de frustração e constrangimento por mais de 1 hora, agora estava funcionando como se nunca tivesse apresentado problema algum. Tiago soltou um grito de alegria e começou a bater palmas. "Não acredito! Funcionou!" Ele olhou para a menina com uma expressão de pura admiração. "Você é incrível! Como você conseguiu?" A garotinha sorriu timidamente, claramente satisfeita com o resultado, mas sem demonstrar surpresa. Para ela, aquilo era simplesmente o resultado esperado de um diagnóstico correto. Ronaldo saiu do carro e se aproximou da menina, estendendo a mão para cumprimentá-la. "Muito obrigado mesmo. Você nos salvou de um baita problema." A garotinha apertou a mão dele com firmeza, um gesto que parecia formal demais para uma criança, mas que demonstrava sua seriedade em relação ao trabalho que havia feito. "De nada", ela respondeu simplesmente. "Papai sempre diz que a gente tem que ajudar quando pode." Ela se abaixou para pegar a boneca de pano que havia deixado no chão, sacudindo-a levemente para remover a poeira. O contraste entre a competência técnica que ela havia demonstrado e a naturalidade com que voltava a brincar com sua boneca era tocante. Tiago ainda estava processando o que havia acontecido. "Cara, eu trabalho com carro há anos e nunca vi alguém diagnosticar um problema tão rápido assim. E olha que a gente não estava vendo nada de errado naquela massa." Ele balançou a cabeça, impressionado com a própria cegueira diante de um problema que, em retrospectiva, era relativamente simples. A garotinha deu de ombros com a modéstia típica de quem está acostumada a resolver problemas. "Papai diz que a prática faz a perfeição. Eu fico na oficina quase todo dia depois da escola, então já vi esse tipo de problema várias vezes." Ela falava com naturalidade, como se fosse perfeitamente normal uma criança de sua idade ter experiência em mecânica automotiva. Ronaldo se sentiu humilhado, mas de uma forma positiva. Era o tipo de humildade que vem quando se aprende algo valioso. "A gente te subestimou, pequena. Desculpa por isso." Ele olhou para Tiago, que assentiu em concordância. "A gente achou que você era só uma criança brincando." "Eu sou uma criança", ela respondeu com um sorriso. "Mas isso não significa que eu não possa saber algumas coisas." Havia uma sabedoria em suas palavras que ia além de sua idade, uma compreensão de que competência não está necessariamente ligada à idade ou aparência. Tiago riu, mas era um riso de admiração, não de zombaria. "Você tem razão. A gente aprendeu uma lição importante hoje." Ele olhou para o Fusca, que continuava funcionando perfeitamente. "Seu pai deve ser um mecânico muito bom para ter ensinado você tão bem." A menina sorriu com orgulho. "Ele é o melhor. Diz que eu tenho talento natural, mas que ainda preciso estudar muito." Ela olhou para o carro com satisfação. "Ele vai ficar feliz quando eu contar que ajudei vocês hoje." Havia uma genuína alegria em sua voz ao imaginar a reação do pai. Ronaldo tirou a carteira do bolso e ofereceu algumas notas para a menina. "Toma aqui, para você comprar alguma coisa gostosa." Mas ela recusou educadamente, balançando a cabeça. "Não precisa, tio.
Papai ensinou que quando a gente ajuda alguém, não é para ganhar dinheiro, é só para ser uma pessoa boa. A resposta da garotinha tocou profundamente os dois rapazes. Ali estava uma criança que não apenas possuía conhecimento técnico impressionante, mas também valores sólidos e uma compreensão madura sobre ajudar o próximo. Era uma lição que ia muito além da mecânica automotiva. Tiago se agachou para ficar na altura da menina. "Qual é o seu nome, pequena?" Ela sorriu timidamente. "Sofia", respondeu. "E vocês?" Depois das apresentações, os três conversaram por alguns minutos com Ronaldo e Tiago, fazendo perguntas sobre como ela havia aprendido tanto sobre carros. Sofia respondeu com paciência, claramente acostumada a despertar curiosidade sobre suas habilidades. Enquanto o motor do Fusca continuava ronronando suavemente, Sofia se sentou na guia da calçada, organizando cuidadosamente o vestido para não rasgá-lo ainda mais. Ronaldo e Tiago se acomodaram ao seu lado, genuinamente interessados em conhecer melhor a menina que havia surpreendido tanto eles. A pressa para sair dali havia sido substituída por uma curiosidade sincera sobre a história daquela criança excepcional. "Conta pra gente como você aprendeu tudo isso", pediu Tiago, observando Sofia ajustar os cabelos que haviam se soltado durante o trabalho no motor. A menina sorriu, como se estivesse se preparando para contar uma história que gostava de compartilhar. "Começou quando eu era bem pequeninha", ela disse, abraçando a boneca de pano contra o peito. Sofia explicou que seu pai, Marcelo, havia aberto uma pequena oficina mecânica no bairro vizinho quando ela tinha apenas 5 anos. A mãe dela trabalhava como faxineira em um hospital e tinha horários irregulares. Então, Sofia passava as tardes na oficina, fazendo lição de casa em uma mesa improvisada entre as ferramentas e peças de carro. O que havia começado como uma necessidade prática se transformou em uma paixão genuína. "No começo, papai não deixava eu chegar perto dos carros", Sofia continuou, balançando as pernas que não alcançavam o chão. "Ele dizia que era perigoso para a criança, mas eu ficava só olhando, prestando atenção em tudo que ele fazia." Ronaldo pode imaginar a cena. Uma menina pequena observando atentamente cada movimento do pai, absorvendo conhecimento sem que ninguém percebesse. Com o tempo, Marcelo começou a notar que Sofia não apenas observava, mas também fazia perguntas inteligentes sobre o que ele estava fazendo. Ela queria saber por que certas peças funcionavam de determinada forma, o que causava diferentes tipos de problemas nos carros, como se podia identificar falhas apenas pelo som do motor. Papai ficou surpreso quando viu que eu realmente entendia as respostas, Sofia disse com orgulho. O pai de Sofia decidiu então ensiná-la sistematicamente. Começou com o básico, os nomes das peças, suas funções, como elas se conectavam. Sofia absorvia tudo com uma facilidade que impressionava Marcelo. "Ele dizia que eu tinha uma memória especial para essas coisas", ela contou. "Eu conseguia lembrar de tudo que ele me ensinava, até os detalhes mais pequenos." Tiago escutava fascinado. "E seus amigos da escola? Eles sabem que você entende de carro?" Sofia riu, um som cristalino que contrastava com a seriedade que ela havia demonstrado durante o trabalho. "Eles acham estranho. As meninas da minha turma gostam de boneca e de brincar de casinha. Eu também gosto, mas eu gosto mais de motor." Ronaldo sentiu uma pontada de ternura. Sofia era uma criança que havia encontrado sua paixão muito cedo, mesmo que essa paixão fosse pouco comum para alguém da sua idade. "E na escola? As professoras sabem das suas habilidades?" Sofia balançou a cabeça. "Elas sabem que meu pai é mecânico, mas não sabem que eu também entendo. Acho que elas não acreditariam." A menina explicou que havia desenvolvido um sistema próprio de aprendizado. Enquanto fazia a lição de casa na oficina, ela observava o pai trabalhando e memorizava os procedimentos. Quando tinha dúvidas, anotava em um caderno especial que guardava na mochila da escola. À noite, em casa, ela fazia perguntas para Marcelo sobre o que havia observado durante o dia.
Papai sempre tem paciência comigo, Sofia disse, com uma expressão de amor genuíno. Ele nunca me tratou como se eu fosse pequena demais para entender. Quando eu pergunto alguma coisa, ele explica direito, do jeito que explicaria para um adulto. Isso explicava a maturidade e a precisão técnica que ela havia demonstrado. Ela estava sendo educada como uma aprendiz séria, não como uma criança brincando. Sofia contou que já havia ajudado o pai em vários concertos, sempre sob supervisão, mas com responsabilidades reais. Mês passado, eu sozinha descobri que o carro da Dona Maria estava com problema na bomba de combustível. Papai ficou muito orgulhoso. Seus olhos brilharam com o orgulho da conquista. Ronaldo e Tiago estavam impressionados não apenas com as habilidades de Sofia, mas com a dedicação do pai em nutrir o talento da filha. Seu pai é muito sábio, disse Ronaldo. Ele viu que você tinha um dom e não deixou que a idade fosse um obstáculo. Sofia assentiu vigorosamente. Ele sempre diz que talento não tem idade, só precisa ser bem cuidado. A história de Sofia estava revelando uma família que valorizava o conhecimento e a dedicação acima de preconceitos ou limitações impostas pela sociedade. Era uma lição sobre como o amor e o apoio podem transformar uma curiosidade infantil em verdadeira expertise. O sol da tarde começava a inclinar, criando sombras mais longas na rua onde os três conversavam. Sofia olhou para um relógio imaginário no pulso e franziu a testa. Acho que preciso ir. Papai deve estar me esperando na oficina para a gente ir para casa juntos. Ela se levantou, sacudindo novamente o vestido e organizando a boneca debaixo do braço. Ronaldo e Tiago também se levantaram, ainda processando tudo o que haviam aprendido naquela tarde. Não era apenas sobre mecânica automotiva, era sobre julgamentos precipitados, sobre reconhecer valor onde não se espera encontrar, sobre a importância de dar oportunidades a pessoas que podem surpreender. Sofia, disse Tiago, agachando-se novamente para ficar na altura dela. Você nos ensinou algo muito importante hoje, não só sobre carros, mas sobre não julgar as pessoas pela aparência. A menina inclinou a cabeça curiosa. Como assim, tio Tiago? Ronaldo se juntou à conversa. Quando você se ofereceu para ajudar, a gente riu porque achou que uma menina pequena não poderia saber sobre motores. A gente estava errado e você nos mostrou isso. Sofia assentiu, como se já tivesse passado por situações similares antes. Isso acontece bastante. Ela disse com uma naturalidade que era ao mesmo tempo triste e sábia. As pessoas olham para mim e veem só uma menina pequena com roupa suja. Elas não imaginam que eu possa saber alguma coisa útil. Não havia ressentimento em sua voz, apenas a constatação de um fato que ela havia aprendido a aceitar. Tiago sentiu um aperto no peito. E isso não te deixa triste? Sofia pensou por um momento antes de responder. Às vezes sim, mas papai me ensinou que o que importa não é o que as pessoas pensam de mim, mas o que eu sei que posso fazer. Ele diz que quando a gente mostra nosso valor através das ações, as pessoas acabam mudando de ideia. A sabedoria daquela criança era impressionante. Ronaldo se deu conta de que Sofia não havia apenas consertado um carro. Ela havia dado uma lição de vida para dois adultos que pensavam já saber tudo sobre julgamentos e primeiras impressões. Você tem um pai muito inteligente, ele disse. E você é ainda mais inteligente do que ele. Sofia riu, um som alegre que quebrou momentaneamente a seriedade da conversa. Papai sempre diz que eu sou mais esperta que ele, mas eu acho que a gente é uma boa equipe. Ela fez uma pausa e olhou para os dois rapazes. Vocês são mecânicos também, né? Onde vocês trabalham? Ronaldo explicou sobre a oficina onde ele e Tiago trabalhavam do outro lado da cidade. Sofia ouviu com interesse, fazendo perguntas sobre o tipo de serviço que eles faziam e quantos carros consertavam por dia. Era claro que ela estava genuinamente interessada no assunto, não apenas sendo educada. Um dia, quando eu crescer, quero ter minha própria oficina, Sofia declarou com determinação.
Papai diz que se eu continuar estudando e praticando, posso ser uma das melhores mecânicas do país. A convicção em sua voz era impressionante. Ela não estava sonhando vagamente com o futuro, mas planejando sistematicamente para ele. Tiago sorriu. Eu não tenho dúvida de que você vai conseguir. Você já é melhor que muita gente que trabalha há anos na área. Sofia corou ligeiramente com o elogio, mas era possível ver que ele a havia deixado genuinamente feliz. Sabe o que mais me impressiona em você? Perguntou Ronaldo. Não é só o conhecimento técnico, é a sua humildade. Você poderia ter ficado brava quando a gente riu da sua oferta, mas você só quis ajudar mesmo assim. Sofia pensou sobre isso. Papai ensinou que ficar bravo com as pessoas não resolve nada. É melhor mostrar do que falar. Os três ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a profundidade daquela observação. Sofia havia demonstrado uma maturidade emocional que muitos adultos não possuem. A capacidade de não levar para o pessoal a descrença inicial e simplesmente provar seu valor através da ação. A gente vai lembrar dessa lição para sempre, disse Tiago. E da próxima vez que alguém se oferecer para ajudar, não importa quem seja, a gente vai escutar. Sofia assentiu approvingly. É importante escutar todo mundo. Às vezes, as melhores ideias vêm de onde a gente menos espera. Ronaldo tirou um cartão de visita do bolso. Olha, sei que você recusou o dinheiro, mas quero te dar isso aqui. Se você ou seu pai precisarem de alguma coisa, ou se quiserem visitar nossa oficina, é só ligar. Sofia pegou o cartão e o examinou cuidadosamente antes de guardá-lo no bolso do vestido. Obrigada, ela disse. Vou mostrar para o papai. Ele vai ficar feliz em saber que vocês são pessoas legais. Mais uma vez, sua simplicidade e sinceridade tocaram os dois rapazes. Sofia não apenas resolvia problemas técnicos, ela via o melhor nas pessoas e acreditava na bondade humana. Sofia se preparava para partir quando Ronaldo teve uma ideia. Espera um pouquinho, ele disse pegando o celular. Você se importa se eu tirar uma foto sua ao lado do Fusca? Eu quero mostrar para os caras da oficina quem foi que resolveu nosso problema. A menina ficou um pouco tímida, mas concordou com um sorriso. Enquanto Tiago posicionava Sofia ao lado do carro, Ronaldo refletia sobre como aquela tarde havia mudado sua perspectiva. Ele havia saído de casa pensando que seria apenas mais um dia comum, lidando com um carro problemático. Não imaginava que voltaria com uma lição profunda sobre preconceitos e sobre reconhecer o valor nas pessoas mais inesperadas. Sofia posou naturalmente ao lado do Fusca, uma mão apoiada no capô e a outra segurando a boneca. O contraste era perfeito. Uma menina pequena e aparentemente frágil ao lado do carro que havia derrotado dois mecânicos experientes. Perfeito, disse Ronaldo, tirando algumas fotos. Agora todo mundo vai saber quem é a verdadeira heroína desta história. Heroína? Sofia riu. Eu só ajudei vocês com um probleminha simples. Sua modéstia era genuína, não falsa humildade. Ela realmente não via suas ações como algo extraordinário. Para ela, ajudar alguém em dificuldade era simplesmente a coisa certa a fazer. Tiago balançou a cabeça. Sofia, o que você fez hoje não foi um probleminha simples. Você mostrou uma competência que muitos profissionais não têm. Mais que isso, você nos ensinou a não subestimar ninguém. A menina ouviu seriamente, como se estivesse absorvendo o peso daquelas palavras. Sabe de uma coisa? Disse Ronaldo. Eu quero conhecer seu pai. Um homem que consegue ensinar tanto para uma filha tão pequena deve ser alguém muito especial. Sofia sorriu com orgulho. Papai vai gostar de conhecer vocês também. Ele sempre diz que mecânico bom reconhece mecânico bom. A conversa foi interrompida por uma voz masculina chamando Sofia do outro lado da rua. Era um homem de cerca de 40 anos, usando um macacão azul manchado de graxa que atravessava a rua em direção a eles. Seus olhos demonstravam uma mistura de alívio e curiosidade ao ver a filha conversando com dois estranhos ao lado de um carro. Papai!
Sofia correu em direção ao pai e o abraçou. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Marcelo sorriu e a ergueu nos braços, claramente aliviado por encontrá-la. Eu estava te procurando, pequena. Você não estava na escola nem na praça. Sofia começou a contar animadamente sobre o que havia acontecido, gesticulando com entusiasmo enquanto descrevia como havia ajudado Ronaldo e Tiago. Marcelo ouviu com atenção crescente, seus olhos se movendo entre a filha e os dois rapazes que se aproximavam respeitosamente. Seu Marcelo? Ronaldo estendeu a mão. Sou Ronaldo e este é o Tiago. Sua filha nos salvou de uma situação muito complicada hoje. Marcelo apertou a mão dos dois, ainda processando a história que Sofia havia contado. Ela disse que consertou o carro de vocês. É verdade isso? Mais que verdade, disse Tiago. Ela identificou um problema que a gente não estava conseguindo encontrar há mais de uma hora. Foi impressionante. Marcelo olhou para Sofia com uma expressão de orgulho misturado com preocupação. Espero que ela não tenha se metido onde não devia. Pelo contrário, Ronaldo foi rápido em tranquilizar. Ela foi muito profissional, muito cuidadosa. O diagnóstico dela estava perfeito. Ele contou em detalhes como Sofia havia identificado o problema da massa, explicando o procedimento que ela havia seguido e a precisão de sua análise. Marcelo ouvia com crescente admiração, não apenas pelas habilidades técnicas da filha, mas pela forma como ela havia lidado com a situação. Sofia, ele disse, olhando para ela seriamente, você tem certeza de que foi educada com os senhores? A menina assentiu vigorosamente. Fui sim, papai. E eles foram muito gentis comigo. Mais que gentis, corrigiu Tiago. No começo, a gente subestimou ela. Quando Sofia se ofereceu para ajudar, a gente riu, porque achou que era brincadeira de criança. Ela nos ensinou uma lição importante sobre não julgar as pessoas pela aparência. Marcelo sorriu, compreendendo a situação. Isso acontece bastante. As pessoas veem uma menina pequena e acham que ela não pode saber sobre coisas de adulto. Ele fez aspas no ar. Mas Sofia sempre foi especial. Desde pequena, ela demonstra uma facilidade para a mecânica que me impressiona. Ronaldo contou sobre a oferta que havia feito a Sofia de visitar a oficina deles, e Marcelo pareceu genuinamente interessado. Seria muito bom para ela conhecer outros profissionais da área. Eu ensino o que posso, mas sempre é válido ter outras perspectivas. Os dois rapazes se sentiram honrados com a confiança que Marcelo estava depositando neles. A conversa entre os quatro se prolongou naturalmente, como se fossem velhos conhecidos se reencontrando. Marcelo revelou-se um homem simples, mas profundamente sábio, que havia dedicado sua vida não apenas a sustentar a família, mas a educar a filha com valores sólidos e respeito pelo conhecimento. Sofia permanecia entre eles, ocasionalmente contribuindo com observações que demonstravam sua maturidade excepcional. Sabe o que mais me impressiona na Sofia? Disse Ronaldo. Não é só a competência técnica. É a forma como ela lida com as pessoas. Quando a gente riu da oferta dela, ela não ficou brava nem desistiu. Ela simplesmente quis ajudar mesmo assim. Marcelo assentiu com orgulho. Sempre ensinei para ela que o conhecimento só tem valor quando é usado para ajudar outros. Tiago se lembrou de algo importante. Marcelo, você tem uma oficina aqui perto, né? A gente gostaria muito de conhecer. Talvez a gente possa até fazer algumas parcerias. Os olhos de Marcelo se iluminaram. Era raro encontrar colegas de profissão que estivessem genuinamente interessados em colaboração ao invés de competição. Claro, a oficina fica a 3 quarteirões daqui. É pequena, mas a gente dá conta do recado. Marcelo respondeu com modéstia. Sofia, que tal mostrar para os tios Ronaldo e Tiago onde a gente trabalha? A menina bateu palmas de alegria. Posso mostrar para eles as ferramentas especiais que você me deu? Durante a caminhada até a oficina, Sofia ia na frente, animadamente apontando pontos de referência do bairro e contando histórias sobre os vizinhos. Ali,
É a casa da Dona Rosa, que tem um corcel que só eu e papai conseguimos consertar, ela dizia gesticulando. E ali é onde mora o seu João, que tem uma Kombi que já deveria ter aposentado há 10 anos. A oficina de Marcelo era exatamente como Ronaldo havia imaginado. Pequena, organizada e com ferramentas bem cuidadas. Havia uma bancada baixa em um canto, claramente adaptada para Sofia, com ferramentas em miniatura e alguns manuais básicos de mecânica. Esse é meu cantinho, ela explicou orgulhosa. Papai mandou fazer especial para mim. Ronaldo e Tiago ficaram impressionados com a organização do local. Apesar do tamanho reduzido, tudo estava em seu lugar e havia uma sensação de profissionalismo que inspirava confiança. Você tem uma oficina muito boa aqui, disse Tiago sinceramente. Dá para ver que você tem orgulho do seu trabalho. Marcelo mostrou alguns dos projetos em que estava trabalhando, explicando os desafios técnicos e as soluções que havia encontrado. Sofia complementava as explicações com observações perspicazes que demonstravam seu entendimento profundo dos procedimentos. Era evidente que pai e filha formavam uma verdadeira equipe. Vocês sabem, disse Ronaldo, observando a dinâmica entre Marcelo e Sofia. Na nossa oficina, a gente às vezes tem projetos mais complexos que exigem uma segunda opinião. Se vocês se interessarem, a gente poderia trocar experiências. Vocês nos ajudam com alguns casos e a gente pode oferecer acesso a equipamentos mais modernos. A proposta deixou Marcelo visivelmente emocionado. Seria uma honra trabalhar com vocês. E seria muito bom para Sofia ter contato com equipamentos mais avançados. A menina estava radiante com a possibilidade. Posso aprender sobre injeção eletrônica? Ela perguntou animada. Tiago riu. Claro que pode. A gente tem um scanner que você vai adorar usar. Sofia bateu palmas, mal conseguindo conter a empolgação. Era como se tivessem oferecido a ela o melhor presente de aniversário que ela poderia imaginar. A conversa se estendeu por mais 1 hora, com os 4 discutindo possibilidades de colaboração, trocas de conhecimento e até mesmo a ideia de Sofia fazer visitas regulares à oficina de Ronaldo e Tiago para ampliar seu aprendizado. Marcelo estava claramente tocado pela generosidade dos 2 rapazes. Sofia, disse Marcelo finalmente, o que você acha de agradecer aos tios Ronaldo e Tiago pela gentileza deles? A menina se aproximou dos 2 homens e os abraçou com força. Obrigada por deixarem eu ajudar vocês hoje. E obrigada por serem amigos do papai e meus também. Ronaldo sentiu um nó na garganta. A gente que tem que agradecer, Sofia. Você nos ensinou muito mais do que imagina. Tiago assentiu, igualmente emocionado. Você mudou a forma como a gente vê as pessoas. Essa é uma lição que a gente vai carregar para sempre. Quando finalmente se despediram, com promessas de se reencontrarem em breve, Ronaldo e Tiago caminharam em silêncio de volta ao Fusca. Ambos estavam processando tudo o que havia acontecido naquela tarde extraordinária. 3 meses haviam se passado desde o encontro com Sofia e a vida de Ronaldo e Tiago havia mudado de formas que eles não imaginavam possíveis. O que havia começado como um problema mecânico em uma tarde quente se transformou em uma amizade que enriqueceu não apenas suas perspectivas profissionais, mas suas vidas como um todo. Sofia agora visitava a oficina de Ronaldo e Tiago 2 vezes por semana, sempre acompanhada de Marcelo. Ela havia se tornado uma espécie de consultora mirim, ajudando com diagnósticos difíceis e trazendo uma perspectiva fresca para problemas complexos. Sua presença na oficina também havia mudado a dinâmica do local. Os outros funcionários haviam aprendido a valorizar opiniões inesperadas e a questionar suposições automáticas. Sofia, você pode dar uma olhada neste Palio aqui? Tiago pediu, apontando para um carro que estava dando dor de cabeça para toda a equipe há 2 dias. A menina, agora usando um macacão pequeno que Ronaldo havia mandado fazer especialmente para ela, se aproximou do veículo com a seriedade profissional que se tornara sua marca registrada.
Em poucos minutos, Sofia havia identificado que o problema não estava no sistema elétrico, como todos pensavam, mas em uma válvula do sistema de combustível que estava parcialmente obstruída. Tem que limpar aqui, ela explicou, apontando para o componente. O combustível não está chegando na pressão certa por causa deste resíduo. Ronaldo balançou a cabeça, admirado. Já não se surpreendia mais com a precisão dos diagnósticos de Sofia, mas ainda se impressionava com a rapidez de seu raciocínio. Como você sempre consegue ver o que a gente não vê? Ele perguntou, genuinamente curioso. Eu escuto diferente, Sofia respondeu, colocando a mão sobre o motor. Papai me ensinou que cada motor tem uma voz própria. Quando você aprende a ouvir direito, ele conta qual é o problema. Era uma explicação poética, mas tecnicamente precisa. Sofia havia desenvolvido uma sensibilidade auditiva para motores que rivalizava com a de mecânicos com décadas de experiência. A parceria entre as duas oficinas havia se mostrado extremamente benéfica. Marcelo trazia sua experiência com carros mais antigos e técnicas tradicionais, enquanto Ronaldo e Tiago ofereciam conhecimento sobre tecnologias modernas e acesso a equipamentos avançados. Sofia servia como ponte entre os dois mundos, absorvendo conhecimento de ambos os lados. Mais importante ainda, a presença de Sofia havia transformado a forma como todos na oficina interagiam com clientes e colegas. Inspirados pelo exemplo dela de não julgar pelas aparências, eles começaram a ouvir mais atentamente sugestões de clientes leigos, aprendizes jovens e até mesmo funcionários de outras áreas que ocasionalmente faziam observações pertinentes. Sabe o que eu percebi? Disse Ronaldo para Tiago durante uma pausa para o café. Desde que a Sofia começou a vir aqui, a gente resolve problemas mais rápido. Não é só por causa dela, mas porque todo mundo ficou mais aberto a ideias diferentes. Tiago concordou. É verdade. Ela meio que nos ensinou que inteligência vem em todos os tamanhos. Sofia havia se tornado uma pequena celebridade no bairro. Outros donos de oficina ocasionalmente vinham pedir sua opinião sobre casos difíceis, e ela sempre atendia com a mesma paciência e dedicação que havia demonstrado no primeiro dia. Nunca deixava que a atenção especial subisse a cabeça. Continuava sendo a mesma menina humilde e generosa que havia se oferecido para ajudar dois estranhos em apuros. A educação formal de Sofia também havia se beneficiado dessa experiência. Suas professoras notaram uma melhora significativa em matemática e ciências, resultado da aplicação prática que ela fazia desses conhecimentos na mecânica. Ela havia, inclusive, feito uma apresentação na escola sobre profissões não tradicionais, inspirando outras meninas a considerarem áreas técnicas. Tio Ronaldo, Sofia disse um dia, depois de ajudar com um problema particularmente complexo em um sistema de injeção eletrônica. Você acha que quando eu crescer, as pessoas vão me respeitar como mecânica? A pergunta revelava uma vulnerabilidade que ela raramente demonstrava, a preocupação natural de uma criança sobre seu futuro em um campo predominantemente masculino. Ronaldo se agachou para ficar na altura dela, como havia aprendido a fazer. Sofia, qualquer pessoa que veja você trabalhar vai te respeitar. E as que não respeitarem vão estar perdendo a oportunidade de aprender com alguém excepcional. Ele fez uma pausa. Além disso, você não vai estar sozinha. Vai ter muita gente te apoiando, incluindo a gente. A tarde em que tudo havia começado agora parecia um divisor de águas na vida de todos os envolvidos. Ronaldo e Tiago haviam aprendido a valorizar pessoas por suas capacidades, não por sua aparência. Marcelo havia ganhado uma rede de apoio profissional que fortaleceu seu negócio. E Sofia havia encontrado um ambiente onde seu talento podia florescer sem limitações. Mais que isso, eles haviam criado uma pequena comunidade baseada em respeito mútuo, aprendizado contínuo e apoio incondicional. A oficina havia se tornado um lugar onde idade, gênero e aparência eram irrelevantes. O que importava era a competência, a dedicação e a vontade de ajudar.
Quando o sol se punha naquela tarde de sexta-feira, Sofia guardava cuidadosamente suas ferramentas em sua bancada especial. Amanhã seria sábado, dia de ficar na oficina do pai. Mas na segunda-feira ela voltaria para mais um dia de aprendizado e descobertas. Até segunda, Sofia, disse Tiago, despedindo-se com um aceno. Cuida bem do seu pai no fim de semana. Sofia sorriu e acenou de volta. Até segunda, tio Tiago. Se aparecer algum problema difícil, pode me ligar. Enquanto caminhava de mãos dadas com Marcelo em direção à casa, Sofia refletia sobre como sua vida havia mudado desde aquele dia em que ela havia se oferecido para ajudar dois estranhos com um Fusca teimoso. Ela havia ganhado amigos, expandido seus conhecimentos e, mais importante, havia aprendido que sua idade e aparência não precisavam ser limitações para seus sonhos. Ronaldo e Tiago ficaram na oficina por mais alguns minutos, organizando as ferramentas e planejando o trabalho da semana seguinte. O Fusca vermelho, que havia sido o catalisador de toda essa história, estava estacionado em um canto, funcionando perfeitamente. Eles nunca mais tiveram problemas com aquele carro, e sempre que olhavam para ele, se lembravam da lição mais importante que já haviam aprendido. Nunca subestimar o poder de uma criança determinada e o valor de dar oportunidades para pessoas inesperadas brilharem. A história de Sofia havia se espalhado pelo bairro, inspirando outros pais a nutrir os talentos únicos de seus filhos e lembrando a todos que a sabedoria pode vir dos lugares mais inesperados. E em uma pequena oficina na zona leste de São Paulo, uma menina de 9 anos continuava provando todos os dias que os maiores especialistas às vezes vêm em pacotes pequenos, mas com corações enormes e mentes brilhantes.